Boa noite, bem-vindos todos. Que bom a gente poder se reunir de novo em torno desse livro maravilhoso. Boa noite, Cleide, querida. Tá aqui hoje me apoiando. Boa Professora noite, Dani. Débora não conseguiu entrar hoje. Vamos ver se ela ainda consegue chegar a qualquer tempo aí. Então hoje é conosco. Muito Obrigada, bem. Dani. Ela avisou que não conseguiria, tá? Mas Ah, que você seguisse todo o trabalho. maravilha. Então te agradeço, Cleide. Aqui hoje tem alguém pela primeira vez? Vamos ver. Levanta a mãozinha se tiver alguém pela primeira vez. Acho que não. Também acho que Maravilha. não. Só não conheço a pessoa que está com a BRAP, que está sem o nome. Uhum. Então, vamos, Cleide, qual é a nossa leitura hoje? Se você puder selecionar os leitores para nós. Certo. A Cristina já se ofereceu, tá certo? Quem mais gostaria? Mais dois, Cleide? É isso, mais duas pessoas. A Marlene, vou já selecionar aqui, tá? E acho que a Aparecida também, né, Aparecida? Ok. Então agora, você quer separar? Até que ponto? Posso separar, Dani? Cris já está com o livro aberto, né? Então É o você. papel da vítima, né, que começa? Isso, mas Não. começa um parágrafo anterior, tá? Onde tem toda a mudança nos menores hábitos conduz. Achou? Achei. Aí, Cris, você pode ler até sofrer tanto. O primeiro parágrafo do papel da vítima, ok? Tá bom. Aí depois, Marlene, você pode ler de quando até vida até agora. Ok, Marlene? Ok, ok. Tá? E, Aparecida, você pode ler o feedback e o resumo, Certo. certo? Só eu vou repetir novamente as páginas, tá? Aqui no chat. Da página, na primeira edição, da 149 a 151. Na segunda edição, da 145 a 147. Tudo ok? Pronto, Dani. Pode começar. Dani está com o som fechado, amiga. Ah, sim, maravilha. A todos os demais, eu estou pedindo para o pessoal ficar sempre atento a ter o seu microfone fechado, né? E as próximas leitoras abrirem quando forem fazer as suas leituras, porque às vezes pode dar eco também, tá bom? Maravilha. Então vamos antes fazer umas respirações para a gente poder entrar na leitura com um centramento. Tirem os óculos, descruzem as pernas, descruzem os braços. Já traz um sorriso para o rosto, um sorriso que vai sorrir para esse dia que passou. Expira o ar pela boca, fecha a boca, inspira pelo nariz e enche a barriga, enche o peito. Isso, e solta o ar. Solta tudo. Expira sorrindo também. Inspira, enchendo ali o peito, a barriga.
e deixa ir o ar, todo o estresse desse dia, a correria, e sorria para esse momento que você está se dando. E fecha a boca mais uma vez, inspira o ar, cresce bastante, enche o peito e a barriga. E sorrindo, expira. E uma última vez, inspira o ar. E ao expirar, abre os olhos. E as leitoras já estão mais centradas para ler num ritmo bom, com presença. Pode começar, Cris. Toda mudança nos menores hábitos conduz a uma mudança no meu ambiente. Não posso salvar o mundo inteiro, mas posso, se eu estiver feliz, criar um mundo melhor para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus vizinhos e, também ecologicamente falando, um mundo melhor para o meu jardim. O papel de vítima. Algumas pessoas não sabem de suas próprias possibilidades. Assim, elas não conseguem sequer imaginar como elas podem se tornar suas próprias criadoras. Enquanto elas enxergarem a si mesmas como vítima de seus antigos programas e sistemas de crença, elas não poderão também ser responsabilizadas por sua própria vida. A consciência leve, sentida dessa forma, é o motor para essa conduta. Essas pessoas seguem o lema: melhor sofrer que resolver. Então, por exemplo, é mais fácil dizer: não, eu não sou responsável pelo fato de estar mal. Não sou responsável por sofrer tanto. Quando alguém se torna consciente de que é responsável por sua própria química corporal e, portanto, por seu próprio caráter e vida, então é necessário admitir que ele também continua tendo parte na causa das coisas ruins. Assumir isso para si mesmo é rejeitado por muitas pessoas. As pessoas se envergonham de olhar para seu próprio fracasso. Por exemplo, elas olham para a sua própria doença e dizem: por que justo eu? Não tenho culpa pelo que me aconteceu. Então, elas se recusam a olhar para a origem do seu comportamento, pois quem não sabe de algo também não pode ser condenado por isso. Mas o drama, a dor, e o resultado não emerge de um minuto para o outro. Toda desventura é apenas uma consequência de muitas atitudes e decisões individuais. Nada se muda com hábito e com comodidade. Porém, qualquer pessoa que tenha lido este livro ou frequentado um curso de Cosmic Power não poderá mais fugir da responsabilidade pela sua própria vida. Assim que sabemos como surgiu a programação e como ela continua, então somos também corresponsáveis pelos programas. Dessa forma, não se pode mais inventar desculpas, alegando não saber o efeito que os pensamentos e as ações têm. Enquanto permanecemos ingênuos e ignorantes, somos vítimas. Contudo, assim que nos conscientizamos, podemos retomar o poder e escrever programas de fortalecimento completos, segundo os quais eu sou digna de amor. Quantas vezes já tivemos essa experiência em nossa vida até agora?
Feedback de uma participante de um seminário de Cosmic Power. A energia universal me dá a sensação de que existe um grande poder. Meu acesso a ela por meio de Cosmic Power é a respiração, a meditação e o desapego. Deixar acontecer. Eu sei que não importa o que aconteça em minha vida, a respiração estará sempre comigo. Essa é uma confiança recém-adquirida no grande poder. Eu estou simplesmente feliz. O que mais posso dizer? E o que mais eu quero? Eu tenho tudo. Estou feliz por ter descoberto a energia universal e, apesar da preguiça e desconfiança iniciais, eu tenho feito os exercícios mostrados por você, querida Sophie. Tudo se tornou diferente. Recentemente, eu experimentei outro milagre, quando meu filho de 4 anos foi completamente curado no período de um dia de uma infecção viral diagnosticada clinicamente. Ele estava com febre de mais de 38 graus. Hoje, uma idosa me pediu para fazer algo por ela. Seu braço quebrado doía muito. Eu coloquei minha mão sobre ela e logo a dor pareceu desaparecer. Obrigada, querida Sophie. Resumo. Primeiro, como surgem nossos programas interiores. Segundo, os diferentes níveis de vibração. Terceiro, como o nosso ambiente controla nossos genes. Quarto, nosso subconsciente tem mais poder sobre nós do que acreditamos. Quinto, reescrever nossos programas. Muito bem, Aparecida. Bom demais. Uma leitura feita com presença, muito grata. E é muito forte, né, gente? É muito forte a gente poder perceber que é com a gente mesmo e que nós somos aqueles por quem sempre estivemos esperando. E por mais que às vezes isso pareça um peso, é também uma leveza, porque imagina se tivesse na mão de outrem, se tivesse na mão de alguém que a gente não tem o que fazer, né? Então, quem quer comentar entre os que escutaram, entre as leitoras, vamos ouvir que parte que tocou seu coração, qual a pergunta que isso te desperta? Alguém quer falar? Quando a gente fala aqui, e esse é um trabalho de consciência em grupo, e eu coloco o que eu estou sentindo, o que isso move em mim, né? É claro que eu recebo algo de presente. Ou que tem vivido isso na prática, que percebeu, por exemplo, que com essa prática do Cosmic se vê menos identificado com a vítima, porque todos nós temos uma criança ferida interior, né? Então, vamos ver, Cristina, diga lá. Me chamou a atenção essa parte que fala essas
pessoas acham melhor seguem o lema: é melhor sofrer que resolver. Não sou eu responsável pelo fato de estar mal. Aí me chamou a atenção, achei até engraçado, né? Às vezes a pessoa está num estado de comodidade que ela prefere sofrer que resolver. Você poderia explanar melhor, Daniela, para eu compreender? Uhum. É porque existem ganhos indiretos nesse lugar de vítima, né? Que a gente, claro, que na nossa vida tem situações delicadas e que realmente fomos vítimas de alguma circunstância. Ainda assim, toda situação, por mais difícil que ela tenha sido, ela sempre traz um também, um outro lado, algo que a gente pode aprender com aquela situação. Só que se eu me recuso a olhar para esse também, que vem junto, essa força, que com toda grande dor, com toda grande dificuldade, vem também uma grande potência, um grande aprendizado, né? Se eu fico só com esse lado da história, eu começo a ter ganhos aqui, inconscientes, até de não precisar fazer nada, das pessoas terem compaixão de mim, de ter alguém cuidando de mim, né? Quantas vezes, quando a gente era criança e ficava doente, ganhava atenção, acontece um ganho direto ali, né? Então, muitas vezes, a solução, o movimento de solução, exige que eu abra mão dos gozos que eu acesso aqui, nesse lugar de vítima. Fez sentido? Oh, obrigada. Sim. Como que eu faço para levantar a mão? Já levantou, Eu vou Vinícius, está levantar, Vinícius. levantada. Eu não achei o botãozinho, mas eu queria falar. Oi, querido, bem-vindo. Obrigado. Oportunidade de estar fazendo com vocês. Mais uma vez, eu, eu cheguei aqui em cima da hora, assim, faltando 2 minutos. Eu estava num mau humor, gente, vocês não têm ideia. Eu estava aqui com as coisas da vida, né? E, e aí a leitura foi para mim, assim, parece. Acho que para muita gente, né? Ela cai igual uma luva. Às vezes a gente coloca muita carga nas coisas que deveriam ser mais leves, né? E esse é um aprendizado que eu estou tendo aqui, ouvindo e escutando vocês nessa leitura. Queria compartilhar um pouco disso, sim. O quanto a gente fica nessa roda, nesse ciclo, né? E, e às vezes a gente não põe consciência no momento, e quando chega esses encontros que você faz uma pausa e tem esse momento de conexão, parece que a coisa clareia, fica mais fácil de entender e traçar um novo caminho, mas ele se repete, e aí você tem que colocar de novo consciência. Eu acho que isso é um trabalho maravilhoso para o resto da vida. É Hum. isso, eu quero compartilhar isso com vocês. E Vinícius, tem um costume. A gente, quando passa muito tempo, que a Sophie chama de programa, se a gente cresceu até os 7 anos dentro de uma família cujo programa da reclamação e da vitimização era algo possível para aquele sistema, ou foi um sintoma daquele sistema, é natural que o nosso ser esteja forjado nisso. Só que o que a Sophie diz nessa leitura é: nós não estamos reduzidos aos nossos programas. É possível sobreescrevê-los com constância. Como é que é o primeiro parágrafo lá, ó? Toda mudança nos menores hábitos conduz a uma mudança no meio ambiente. Eu não posso salvar o mundo inteiro, mas posso, se eu estiver feliz, criar um mundo melhor para mim e para todos com quem eu convivo. E pode parecer bobagem, mas não é. Se eu mudo o meu sistema nervoso
naquele momento, com um sorriso, com uma. E faço 5 a 10 respirações, eu já saio daquele transe compulsivo, repetitivo do meu programa. E o que que a Sophie nos convida no livro? A fazer 40 dias seguidos esses ancoramentos, que são mudanças químicas no nosso corpo. Hoje em dia há pesquisas que mostram que o ideal é ali entre 86 e 100 dias, para que uma nova química fique tão constante, tão que ela já sobrescreveu aquele modelo de qual a sua idade, né? No meu caso, quando eu comecei o Cosmic, eu tinha 44, 45 anos. Então, é, é muito tempo criando um programa, alimentando e repetindo. Agora, se eu firmo ali, né, 86 a 100 dias, né, e a Sophie pede no mínimo 40, algo muda. E você não vai ser mais o mesmo. A questão é, estamos dispostos a dar 30 minutos dos 1.440 que um dia oferece só pra gente? 10 pela manhã, 10 pela tarde, 10 pela noite, né? E muda, tá? Muda mesmo. Quem mais, gente? Quem mais quer compartilhar algo, as leitoras? Boa noite. É igualzinho o Vinícius, eu nem encontrei aqui o botãozinho, mas eu levantei aqui a mão. Ótimo. Uhum. Então, gente, boa noite. Eu gostaria de compartilhar, primeiro assim, dizer para vocês, eu sou paciente oncológica, né, há um tempo. E existe uma crença, principalmente na minha família, de que se você tem o câncer, você não sobrevive. Então, isso é um programa. Então, as pessoas já morreram quando contraiu o câncer, né? A outra questão que eu percebi quando eu estive mais num momento mais crítico é que há uma luta contra isso. Então, não se inclui. Então, há um risco muito grande. Eu consegui enxergar isso. A luta é para que a gente não veja, a gente não olhe, e isso talvez seja algo que eu poderia ter entrado nesse mesmo programa para que me livrasse, e me pareceu que não, se tornou um caminho. E olhar para isso com os recursos que a gente já tem e dizer, ok, você agora está aqui, eu vou olhar para você, e a gente vai conversando como é que a gente pode se reprogramar. Isso para mim foi um lugar que eu ocupei que me deixou numa condição melhor, que eu não era mais vítima dele e não estava lutando contra, eu estava olhando para. Isso mudou tudo, tudo, né? Outra coisa que. E aí, o porquê que eu achei muito interessante? Eu sempre acho, eu já li esse livro umas 2 vezes. Eu tinha acabado de estar participando do processo de uma amiga que veio a desencarnar. E quando eu me descobri assim também, foi uma coisa interessante. Eu dizia para mim mesma: olha, eu não sou diferente dela, não. E então não tem problema que tenha vindo para cá. Eu preciso só entender como que eu vou caminhar com isso aqui. E comecei a falar para as pessoas claramente. E comecei a incluir e tentar entender o que que isso me ensina. E eu saí do lugar da vítima, né? E eu estou aqui. Óbvio, a gente entende completamente como que isso não é simples, eu não estou romantizando. Mas olha, entenda assim, eu entendi uma coisa. Na minha família, toda geração, quem tivesse câncer morreria em seguida. Já tem 7 anos que eu venho no meu tratamento, já passei por todas as fases, já estou bem, graças a Deus. Mas mês passado, uma outra amiga minha também partiu. E foi interessante quando eu fui visitá-la, eu disse assim, minha amada, nós tivemos o desejo de salvar o mundo.
E talvez isso tenha pesado muito para nós. E eu comecei a liberar o que eu entendia que eu não podia salvar. E eu percebi que eu queria salvar todas as mulheres da minha família. E eram muitas. E elas tinham muita raiva de homens, principalmente. São relações muito adoecidas. Eu fui começando a identificar. Óbvio, eu tive ajuda, mas dependeu muito da programação que eu consegui restabelecer dentro de mim. Primeiro, que não mata. Existe vida depois disso aqui. E eu precisava ocupar um lugar que era aquela que caminha lado a lado e inclui para poder descobrir melhor, se autodescobrir e escolher um novo jeito de viver. Aí isso me chama muita atenção sempre que eu vejo essa parte, porque do contrário a gente não assume, a gente vai dizer que vem de fora e que, ou então é hereditário e nada muda, e muda, e muda. O Cosmic Power foi um diferencial gigantesco na minha vida, até hoje, né? Por quê? Porque você compreende que o DNA, né, quem determina sempre tudo, há uma outra vertente, uma dinâmica que a gente precisa enxergar. E eu enxerguei. Eu não estou dizendo que foi por isso que eu estou aqui, não. Eu estou dizendo que é muito importante quando eu aprendi a lidar com isso, sem lutar contra, sem brigar, mas encontrando um outro lugar de caminhar. Isso eu chamo de reprogramar, de encontrar caminho, de viver aqui, agora, esse momento, instante presente, né? De uma forma inteira, integrada. Isso faz toda a diferença. E eu agradeço demais ter conhecido. E eu, lembre-se, eu tenho um livro, eu leio, a gente aqui tem um grupo de estudo, a gente vem se fortalecendo através do grupo de estudo de Cosmic Power já tem um tempo. De vez em quando eu não estou aqui, eu não apareço muito, mas eu mantenho o nosso grupo estudando. E digo mais, esses 10 minutos de respiração faz a diferença a cada tempo, né? Faz a diferença total, em todos os momentos, em todos os momentos. E o sorriso. Gratidão, viu? Muito bem, Francineide. Obrigada. Andréia? Eu estava aqui relendo, né? E tem um passo que eu queria que você comentasse um pouco, Daniela, que diz assim, né? Assim que sabemos como surgiu a programação e como ela continua, então somos também corresponsáveis pelos programas. Uhum. Me chamou a atenção esse a partir do momento que a gente sabe como que a gente se torna Porque isso veio à consciência, você sabe que isso está atuando e você pode escolher se você segue nisso ou se você cria um outro caminho. perfeito. E quando a gente repete, né? Tem muitos comportamentos que a gente repete ao longo da vida, muito, Uhum, mesmo tendo a consciência. uhum. É pela boa consciência que ela fala aqui. A consciência leve é dentro das constelações familiares, quando a gente quer muito pertencer, a gente repete. Então, digamos que no exemplo que Francineide trouxe da vida dela, todas as mulheres da minha família que têm câncer morrem. Se ela quisesse pertencer ao sistema por meio dessa repetição, ela precisaria ficar, para ela ficar com essa boa consciência, se eu, quando eu morro, eu pertenço. Entendi. Eu sou uma de vocês, eu sou Uhum. como vocês. Só que lugar é, você não tem que fazer nada para pertencer. O lugar é seu. E quando você age um pouquinho diferente das suas antepassadas, você vê que é com essa que a gente chama de má consciência, porque é uma consciência pesada de, uai, gente, então eu posso fazer um pouquinho diferente de vocês e continuar pertencendo, né? Então, o novo vem quando eu faço um pouquinho diferente do meu sistema. Tem relação com o que a gente fala de lealdade invisível?
1000%. É exatamente isso. Obrigada. E quando a gente pode fazer um pouquinho diferente, por exemplo, numa família onde todos são vegetarianos e eu resolvo comer carne. Fica na nossa criança interior uma sensação de, nossa, se eu comer carne, vão me ver diferente do grupo. Eu vou perder o meu pertencimento? Não. Você vai continuar pertencendo, só que você vai fazer algo um pouquinho diferente. E aí o seu clã amplia as possibilidades. Eu posso ser carnívoro e posso ser vegetariano. Uma família toda católica, alguém para se tornar espírita ou ateu, enfim, vai ficar com a consciência pesada, o que a gente chama de má consciência de ser um pouquinho diferente do seu grupo. Entende? Então, a frase magistral do Bert Hellinger sobre isso é: somente crianças permanecem inocentes. Hum, Perfeito. Quando a gente se torna adulto, a gente pode ir para o novo com culpa mesmo. Eu vou fazer um pouquinho diferente de vocês, mas eu amo vocês, eu pertenço, né? Só que eu tenho que, ao mesmo tempo, estar disposto a bancar esse preço de fazer um pouquinho diferente do clã, ok? Mas Perfeito. isso é mais Obrigada. constelação, né? Que a gente, na aula anterior, a gente falou sobre o cruzamento que tem, né? A potência que acontece quando constelação e cosmic, né, se unem. Ok. Quem mais quer comentar? Cleide, leitoras, Eu perguntas? tenho um comentário. Tem uma parte do feedback que fala assim: eu sei que não importa o que aconteça em minha vida, a respiração estará sempre comigo. É, eu, como quando criança, né, que eu tinha asma, durante as crises de asma, eu tinha muita dificuldade de respirar. E percebendo de agora, eu parece que até eu gostava de estar naquele momento, daquela maneira, porque eu tinha a atenção da que eu queria, né? E era uma sensação de quase morte também. Também experimentei isso na vida adulta, quando eu voltei de uma anestesia geral, um, um medo de não respirar. Então, eu não tinha essa confiança de estar envolvida, né, nesse todo, que é a única coisa que a gente não pode ter dúvida nenhuma, que é a respiração, né? É. E hoje em dia eu já me sinto mais, o ar, ele já flui, eu já sustento mais a respiração. Aqui, quando eu faço a inspiração no início do Cosmic, eu tinha um pouquinho de dificuldade. E hoje eu já consigo inspirar e sustentar o ar, sabe? Então, acho que a prática do Cosmic Power também tem me trazido para a vida. Com certeza, porque a gente tem nos pulmões, naquela respiração curta, são os lutos não vividos. Então, muitas vezes esses lutos eles deixam o pulmão com pouco espaço mesmo. E conforme a gente vai respirando, respirando, esse essas águas que ficam no pulmão, né, essas energias que ficam no pulmão, elas também vão sendo metabolizadas e abrindo espaço de respiração. Eu, na minha prática, eu passei os primeiros 6 meses quase que afogando. Eu falei, Sophie, socorro, Sophie. Ela olhava para mim e falava, continue a respirar, continue a respirar. E não é assim que um bebê nasce? Ele não tem que dar um grito bem grande né? Para os pulmões abrirem espaço para o ar chegar de novo, né?
Então, é um renascimento mesmo. Caprichem na respiração no dia a dia. Sentiu que a respiração está curta? Sorria, expira, faz aquele arco da respiração bem completinho, expirando, jogando o umbigo lá para dentro, empurrando o último ar para fora, e aí enche o peito, enche a barriga, e quando a gente enche a barriga, abre bastante espaço para o coração. E aí volta, empurrando o umbigo para dentro, aperta, aperta, solta, solta, solta. Segura, fica no vazio um pouco, suporta o vazio, confia no vazio e aprende a confiar no cheio também. Segura no cheio um pouquinho e e o sorriso, ó a expiração do sorrir, não. Não é assim, ó. Não tem biquinho. O biquinho ele ainda está retendo uma tensão. É um, tem um e olha, inspirando pelo nariz. Sorri, sorri, Larissa. E sorri inspirando. E olha o olhar. O olhar tá relaxado. Coloquem o dedo na frente. Vira assim de lado um pouquinho, ó. E coloquem o dedo na frente do seu olhar. E aí, foca na unha do seu dedão. Vocês vão ver que o olhar atrás dá uma cruzada, assim, é como se desse uma duplicada atrás. Esse é o lugar onde o olho duplica um pouquinho e o olhar tá suave, ele não tá totalmente aberto nem fechado. Esse é um lugar que já chama o profundo relaxamento meditativo. Esse é o lugar onde o nosso cérebro, os dois hemisférios, eles ficam harmonizados. E é nesse cruzamento do olhar que a gente conecta com a força. Pode pôr bem à frente, não é tão perto assim não, Larissa. Põe com o braço esticado. Um braço esticado mesmo, longe assim, ó. E deixa o olhar suave e veja o dedão duplicar. E sorria e expira. E agora inspira. E aí, quando você baixa o dedo, que você continua olhando para frente, esse é o olhar da respiração consciente que esvazia o pensamento. E aí a gente respira, sorrindo, o olhar suave. Cruzou os hemisférios cerebrais, eu, pum, conectei. E aí, aos poucos, conforme a gente vai caprichando na nossa prática, os programas vão sendo sobrescritos mesmo. Agora, o nosso corpo vai precisar de 3 vezes ao dia. 2 vezes já é muito bom. Uma vez, maravilha. Agora, o que realmente sobrescreve são as 3 vezes. Por 86 a 100 dias, até um ponto que você não vai mais nem querer contar. Você vai precisar fazer as 3 vezes. E o seu corpo cria uma nova forma de programa e de resposta ao estresse e à vida. Quer falar, Cleide, um pouquinho? Quero, Dani, quero sim, Dani. E todos, né? Para mim, assim, cada vez que eu venho à comunidade é sempre um presente. Então, ter visto o relato há pouco da Francineide foi, assim, um grande presente. Porque Sophie traz aqui no livro a mesma coisa que ela relatou para nós. Porém,
Qualquer pessoa que tenha lido este livro ou frequentado um curso de Cosmic Power não poderá mais fugir da responsabilidade pela sua própria vida. Essas palavras são extremamente fortes. Todos nós que estamos aqui, todos os facilitadores, todas as pessoas que são praticantes do Cosmic Power, sabemos que uma vez essa decisão tendo sido tomada, né, os 90 dias são pouco perto do que a gente conquista a cada dia, a cada meditação, a cada experiência que a gente faz durante o dia. Respirar conscientemente durante o dia é um presente. Esteja você aonde estiver. E quando você aprende, como disse a Dani, ninguém sabe que a gente está respirando. Quando a gente alcança esse nível de conexão corporal, você está nos lugares sorrindo e respirando conscientemente, mantendo a sua conexão, a sua presença. E aquilo é um presente. Tudo acontece, tudo, sem que eu esteja criando expectativas, mas aquilo se manifesta com leveza, com tranquilidade. Esse, para mim, foi o maior aprendizado do Cosmic Power. Os universos onde eu trabalho são universos densos de poder, de uma série de coisas. E hoje eu voltei para casa, eu saí de casa, né? Aqui está acontecendo um monte de coisa em Brasília, mas eu disse, eu estarei às 5 horas voltando para casa para estar com a Dani. E tudo aconteceu. O que eu fiz o dia todo? Respirei conscientemente. No horário do almoço eu não pude fazer minha meditação, mas eu continuei respirando. E tudo, às 4h30, o grande objetivo do dia aconteceu. Eu não criei expectativa, eu saí de casa e intencionei que tudo acontecesse conforme fosse melhor para todos. E me lancei à vulnerabilidade. Deixei que as coisas acontecessem. E é essa responsabilidade. Qual era a minha responsabilidade hoje? Manter a minha química, ou seja, manter a minha frequência alta. Essa era a minha responsabilidade. Ninguém podia fazer por mim, só eu. Quando eu me despedi do presidente, na saída da cama, eu disse, presidente, agora eu sigo o meu propósito. Ele disse, pode ir. Nós já fizemos o que tínhamos que fazer. Então, é essa confiança, como diz no relato, que vem de uma forma diferente para a gente. A mesma confiança que eu vi na fala da Francineide. Né? É você ter a certeza que vem não sei de onde, que vem dessa energia maior, de que você pode ir além, de que você cuida de você. E não adianta mais, a gente não consegue mais se esconder da gente, não é, Francineide? Não dá mais para a gente se esconder da gente, porque quando a gente quer encontrar um lugar escondidinho, chega aquilo na sua cabeça, não, volta daí, esse aí é um lugar que já não é mais seu, a vítima já não é mais o seu lugar. Então, com consciência, a gente consegue olhar para aquela criança, para aquele jovem, para aquilo que a gente não está tomando, que é a vida. Né? Então, assim, o que eu posso dizer, esse é meu aprendizado de 3 anos de meditação diária, no mínimo 25 minutos. Eu já fiz mais, eu já fiz menos. Hoje eu encontrei o meu tempo. Isso também é importante, porque o corpo vai conversando com você, você vai conversando com o seu corpo e você encontra essa mecânica, essa forma onde você sabe que a sua frequência está alta. Ah, vão acontecer coisas difíceis? Vão, mas você vai testemunhar para você, não é para ninguém, é para você, que você cresceu, que você sabe lidar com aquilo.
Então, esses são os presentes que eu vivencio na minha vida todos os dias, como o relato da Francineide e o relato de outros amigos aqui que eu também já escutei. Ademir, é contigo, amigo. Na sua fala e na da Francineide, eu lembrei o primeiro início, o primeiro parágrafo que foi lido hoje. A gente fica querendo muito salvar a família e salvar os outros, mas quando você entra realmente no Cosmic Power, começa a respirar e tudo, né, sem que você se dê conta, você leva um tempo para dar conta, você muda o ambiente. Né? Exatamente quando ela fala que foi conversar com as amigas, foi se despedir, foi de certa forma encaminhar as amigas, né? Sem o menor esforço de querer mudar o outro, quando você olha o ambiente que você está mudou. Né? E a gente percebe desde as mínimas coisas essa mudança. Né? A Daniela sempre brinca da minha experiência com o sorriso. Hoje em dia, no caminho que eu faço para o Pilates, né, pelo menos umas 30 pessoas eu acabo cruzando todas as vezes, todas elas abrem um sorriso. Né? E era um caminho em que, se isso acontecia, eu não via. Né? Quando eu passei a respirar andando, né, e mantendo o sorriso, né, a partir daí, hoje, não só sorriem, como acabam cumprimentando. Então, onde você percebe que é assim, né, você faz uma mudança sem querer fazer. Quando você muda em você, você muda o ambiente. É isso. E era carrancudo, não era, Ademir? Então vamos sorrir, gente. Já deu o nosso horário. Vamos tirar os óculos, tirar para alguém que está aqui. Dedica internamente esse sorriso para essa pessoa. Fiquem com Deus, uma boa noite. Grata, Cleide, grata a todos que vieram. Obrigada, Amanhã tem amiga. Boa meditação noite. às 20 horas. Eu vou conduzir a meditação amanhã das 20 também, tá? Boa noite. Noite a todos.